Aí eu me lembro, primeiro ano do governo Lula, ele faz aquele programa Fome Zero, né? E aí eu falei, cara, pois é, um ano depois, como é que tá o Fome Zero, né? Aí eu escolhi o município mais pobre na época de menor IDH do Brasil, no Piauí, no Piauí. E fomos eu e o fotógrafo, pô, naquela época, sei lá, naquela época, eu nem sei, esse telefone, era tudo muito mais difícil, né? A comunicação era mais complicada. Eu me lembro, a gente foi de avião para Teresina, depois a gente andou 7 horas em estrada de... 7 horas em estrada de terra. A gente se perdeu, assim, não tinha o Waze, não tinha Google Maps, a gente se perdeu. E aí eu fiquei desesperada. Eu me lembro o fotógrafo que estava comigo, ele falou assim, cara, calma que uma hora vai passar alguém de cavalo aí, a cavalo. Eu falei, pô, é sério assim, é isso? Ele, relaxa. Em algum momento a gente vai ser achado. Então, assim, era uma coisa, né, meio... punk para quem estava começando e tudo, e eu adorava e tudo, fui, fiz, a gente passou vários dias nessa cidade, e aí quase todo mundo do município recebia o Fome Zero, o Bolsa... Família. O Bolsa Família não, era o Fome Zero mesmo, era Fome Zero mesmo. A ajuda, né? A ajuda, né? E aí, só que aí eu acabo descobrindo que o prefeito, todos os parentes do prefeito, que eram empregados na prefeitura, que tinham várias fontes de renda, porque o prefeito tinha o comércio, ele dava festas, alugava a casa dele para festas. Nossa. Também Ele dava um jeito do dinheiro ficar com ele, né? Guaribas, né? Acho que era... Um rebate, Guaribas. né? Guaribas, sim. Guaribas já foi onde foi lançado. Isso, onde foi lançado. Na verdade, foi onde foi lançado. Onde foi lançado. Daí, assim, na verdade, pô, o prefeito de onde foi lançado o programa também recebia e ele era funcionário público, ele não tinha que receber. A casa dele era suntuosa, piscina, churrasqueira, ele tinha um mercadinho tudo. que as pessoas gastavam Tinha um dinheiro mercadinho que lá. as pessoas gastavam dinheiro. Eu lembro dessa matéria. Aí eu volto com uma super reportagem, tudo foi capa, depois o Fantástico fez também. Então, assim, eu me lembro de ter feito várias... Quando né? rola assim, outro... Não é plágio. Aí pode, tem licença Não, poética. porque assim, em geral Não, cita, na verdade, né? assim, quando você... Isso é um furo. Isso Deu um furo ali. Mas é um tem furo como- não é que como dependeu da você- criatividade dela, né? Na verdade, sim. eu diria Apuração, que apuração. Não, eu acho que dependeu do faro. Ela teve um faro, isso é uma sacada, um faro. Sim, tem alguma coisa estranha nessa Porque o cidade, jornalista né? ele tem que acompanhar É uma aposta, tudo. na Se verdade. você lançou um programa aqui, seja Fome Zero ou Bolsa Cidadão, Bolsa Escola, você tem que acompanhar. Se você foi cobrir o lançamento, leu sobre o lançamento, se você for um jornalista competente, tu fica de olho no que isso vai dar. Você vai, e ela teve esse faro. Cara, e esse programa? Cadê? Porque a função do jornalista também ficar fiscalizando isso. Lógico. O lance, isso não é plágio. O que é isso? Quando você dá um furo, isso é um furo nacional. Quando é um furo nacional, tu movimenta, todo mundo vai atrás. Tipo, é obrigação do... Só não tem royalties. Não tem royalties. E teve... Depende. Quando o jornal é de respeito, ele cita. Ele sim. cita, né? tem que Cita. citar. Saiu, então... Aí teve repercussão nacional na época, porque o Graziano, que era o ministro, então ministro, né, dessa pasta, Graziano, Aí ele cancelou, foi cancelado vários CPFs ali, que se descobriu que ele tinha essa duplicidade, eram servidores e ganhar, aí foi cancelado. Então, teve uma repercussão grande essa reportagem à época. E era interessante quando a gente fazia boas matérias, assim, que eram... Quando você tinha? Eu tinha 20. Tá vendo? Ali ela não se vende direito. Isso aí, esse tipo de matéria de furo... Não, com 20 anos? Geralmente... Primeiro que tem uma coisa que é muito importante deixar claro. Para tu dar um furo desse, tu tem que ser uma pessoa de confiança da redação. Porque é uma apuração muito grave que tu está fazendo contra o governo. Lógico, você tem. Então, se você traz uma... Agora, a Lília CEO, ela sabe. Dependendo de quem traz uma informação, ela é tratada de um jeito. Se você não for um jornalista de confiança, sabe o que acontece? O repórter inexperiente traz, aí o chefe fala assim, não, eu vou dar pro fulano fazer, que ele é mais experiente. Ele já diz assim, né? Fulano... Ou no mínimo coloca alguém mais experiente junto, né? Mas não, esse acompanhar. furo que ela deu, com essa idade que ela tinha, já era precoce. Nossa, muito legal. É precoce isso. Né? Então, confiança significa te manter na apuração para você avançar. De certa forma, sim, Diego. De certa forma, sim. Você ter ali, né, o respaldo da redação, porque
É aquela história, você foi, você testemunhou, você conversou com as pessoas, né? Os chefes precisam confiar no seu relato. Sim. Daí todo você mundo tem que levando ter- informação. Isso, e você tem que ter maturidade também, porque às vezes você enxerga de uma forma, mas não é exatamente aquilo ali. Você tem que ter um repertório para poder saber avaliar. Então, eu tive a oportunidade de, muito nova, poder fazer parte de uma equipe que já era uma equipe de gente muito experiente. Em geral, homens, né? Assim, tinham de Muito mulher... masculino? Muito masculina. A cobertura de política naquele momento ali era uma cobertura muito masculina. E... Você sentia o tratamento diferente pelo fato de você ser mulher? Digo assim, não vou mentir, não. Assim, eram tempos diferentes, sim. Acho que... Não vou falar que um tratamento diferente, mas acho que a gente evoluiu muito nesse aspecto, né? Nos últimos Tu sabe anos, que assim, eu acho que tinha, mas não era tanto. Mas porque você eu não é lembro- mulher. Não, mas eu lembro de grandes jornalistas já da nossa época, mulheres brilhando, mas elas tinham uma postura mais agressiva. Isso é... Mas é Por esse o exemplo, a da ponto. Uma nossa ferramenta, época, né? Ana Beatriz. Mas veja, não é política. Eu estou falando assim, na editoria de política, na época era a Denise. Ah, não, era a era- Denise e eu. era Denise, que era mais experiente. majoritariamente E o resto Mas a homem. mulher, quando se sobressaía, ela era meio trator, assim. Exatamente. Tu tinha que Mais te com esse impor. perfil. O jornalismo de política, ele é bem corrompível ou não? Aqui no Brasil, qual a tua leitura? É difícil, né? Porque são fatos, apurações, mas você pode omitir de cobrir alguém que Eu saiu, acho né? que corromper talvez seja uma palavra forte, né? Mas, assim, todo jornalismo praticado, você tem o olhar de quem está fazendo. Assim. Lógico. Se você entregar uma mesma pauta para 5 repórteres diferentes, mas é o mesmo fato. Mas são olhares diferentes, né? Assim, você pode enxergar, às vezes, o que... Veja, teve um fato. Os 5 jornalistas foram. Um achou que aquilo ali era notícia, o outro achou que não, o outro achou que um pedaço era o mais importante, o outro achou que era o outro pedaço. Então, assim, existe um quê ali de subjetividade, né? Por incrível que pareça, a gente está lidando com fatos, mas são pessoas interpretando fatos, olhando para os fatos. Então, eu acho que existe, sim, uma carga grande de pessoalidade. Isso a gente não consegue evitar, porque não são robôs fazendo, né? São pessoas que estão vendo a coisa acontecer e fazendo uma leitura daquilo ali para depois escrever.